A paz, Senhor, amados, ouvintes da palavra de Deus, eu venho mais uma vez meditar convosco na Escritura Sagrada. Eu quero meditar em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13 até o 21. No capítulo 14, tá, logo no início, vai falar que João Batista ele foi morto, ele foi decapitado, e entre os versículos 12 e 13, Jesus Cristo fica sabendo. Então Jesus ele vai para o deserto, ele vai para um lugar bem longe, distanciado, porque ele quer ficar sozinho com Deus. A gente sabe que Cristo tinha uma vida de oração, e o que levou Jesus Cristo até o deserto naquele momento foi porque ele acabara de saber que o seu primo, que o profeta João Batista havia morrido de uma forma bem trágica, ele havia sido decapitado. Aquilo mexeu com Cristo. A gente deve pensar em Cristo, que ele, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz que ele foi semelhante a nós em tudo. Ele só não pecou. Então, ele se tornou nosso sumo sacerdote eterno, mas ele conhece de dores, tristezas. Aliás, a Bíblia chega a dizer em dois momentos que Jesus chora: na morte de Lázaro e também quando ele vai falar a Jerusalém, depois que eles rejeitam Jesus, está próximo dele cumprir ali a sua missão de morrer na cruz, e ele vai fazer um lamento sobre Jerusalém. E ele chora sobre aquela cidade. Queridos, e não foi diferente. Jesus Cristo, ele sentiu tristeza, angústia, tá? A perda de João, então ele vai até Deus. Muitas vezes, principalmente nesse momento em que muitos estão enlutados, muitos estão perdendo entes queridos, ou alguém que gosta. Não somente isso, mas quantas coisas têm acontecido nesses dias em que tem trazido tristeza, seja direta ou indiretamente, aos nossos corações, em que nós somos humanos, somos de carne e osso, e que precisamos, por maior que seja a sua missão, por maior que seja o seu alcance ministerial, às vezes a nossa missão é apenas cuidar da nossa família, e outros, além da sua família, esses têm uma missão de apacentar milhares de ovelhas que estão famintas e que precisam ali de uma palavra, mas não somente de palavra. As pessoas estão sedentas por um abraço, por um sorriso, por um ombro amigo, por ouvidos para escutarem as suas dores, as suas lamúrias. Então Jesus Cristo ele desce, porque por mais que estejamos ali na nossa dor, na nossa perda, na nossa frustração, no nosso dilema, nos nossos conflitos, porque todo ser humano tem seus conflitos, mas a missão, tá? A chamada, o propósito, o motivo. Então, o motivo que fez Jesus vir à terra, a gente vê lá, porque Deus amou. Esse é o motivo, que Deus, o fato de Deus ter amado o mundo de tal maneira, ele envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus desce, ele vê uma multidão necessitada, ele vai curar os seus enfermos. E Marcos ainda também relatando ou narrando a mesma história, tá? O mesmo ocorrido, o mesmo fato. Marcos, no capítulo 6, versículo 34, ele vai dizer que Jesus, ele sente íntima compaixão, tal qual Mateus também diz, mas ele ainda acrescenta que, porque aquela multidão estava como ovelha sem pastor, e ele os ensinou muitas coisas, porque Cristo nos ensina, porque a palavra, ela é libertadora, ela é restauradora, ela é curadora. E aí Jesus, ele está ensinando, ele está curando, mas a multidão, o tempo passou, eles estavam no deserto, e agora está para anoitecer. Então os discípulos falam para Jesus: Senhor, despede-os para que eles possam ir para as cidades e comprar os seus alimentos. Jesus falou: não é necessário que dispersa ninguém, tá? Porque vocês mesmos irão alimentá-los. Só que há algo aqui, irmãos, um detalhe, porque eles conseguiram apenas, tá?
5 pães e 2 peixinhos. Era apenas o que eles tinham. Era tão, ineficiente, ineficaz. Como imaginar que tão pouco alimento pudesse alimentar tão grande multidão? Jesus manda eles trazerem aquele pouco, tá? Para Cristo. Ei, qual é o teu pouco? Quais são as suas ferramentas, talvez tão limitadas? Talvez você possa pensar tão ineficaz, mas eu quero te dizer que aquilo que você considera tão pouco, tão pequeno, quando Jesus Cristo olha para o alto e ele agradece a Deus, agradeça pelo seu salário, por mais que você diga que seja pouco, agradeça a Deus pela sua família, por mais que ela tenha problema. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, ou se você não tem trabalho, se você não foi à escola, não teve uma graduação acadêmica, mas coloca diante de Deus esse pouco que você tem, agradecendo, porque pouco ou não você tem. Então, a partir desse pouco, agradeça e apresenta diante de Deus. Sabe o que acontece? Jesus Cristo agora, ele vai transferir uma responsabilidade aos discípulos, porque é na mão deles que o alimento se multiplica. Ei, o fato de sermos pequenos, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que são fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são, as vis e loucos para confundir as sábias. Na mão de Moisés, uma vara abriu o mar vermelho. Querido, a gente muitas vezes fica olhando para a situação. Os discípulos olharam para o tempo, para o deserto. Senhor, já está anoitecendo, estamos no deserto. Deserto não tem nada, não tem recurso. Mas, irmãos, no deserto, 40 anos, Deus multiplicou, Deus alimentou ali 600 mil homens, sem contar jovens e mulheres. Dizem os estudiosos que chegava a mais de 2 milhões de pessoas durante 40 anos. Ei, é o mesmo Deus, ele não mudou. Quero te dizer, coloca diante de Deus esse pouco que você tem, mas com o coração agradecido, não reclamando, não murmurando da sua família, do seu salário, do dinheiro que você tem, do teu recurso. Não fica aí se lamuriando ou blasfemando, murmurando. Agradeça, seja grato pelo pouco que você tem. Coloca diante de Deus que ele vai alimentar a sua, não somente a você, mas as pessoas que estão à sua volta. E aí a Bíblia vai dizer que todos ficaram satisfeitos e que foi necessário que arrumassem ainda 12 cestos para colocar o que sobrou. Com Deus é assim, querido. A medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Mas Deus não quer que a gente jogue nada fora, tá? Sem desperdício. Não desperdice o dom, a família, o bem, aquilo que Deus tem te dado. E seja como Jesus, tá? Haja por um motivo. Não faça por fazer. Eu faço a obra de Deus, mas você nem sabe mais o porquê. Mas faça por amor. E para terminar, quando Jesus aparece para Pedro, depois de ele estar ressuscitado. Então Jesus vai fazer a pergunta para Pedro se Pedro amava Jesus. Ele vai falar assim, Pedro, Simão, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta novamente, Simão Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas? E Pedro vai ficar constrangido, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele vai falar, tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala assim, apacenta minhas ovelhas. Ei, sabe quando é que nós demonstramos que amamos a Jesus? É quando nós apacentamos as ovelhas. É quando alimentamos as multidões que estão famintas, estão sedentas. E que a sede muitas vezes é emocional, psicológica. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com fobias, muitas pessoas desnorteadas, buscando em drogas, buscando em tantas coisas. Mas que aquilo que a gente tem e que Deus nos deu para que apresentemos a Ele, Ele vai multiplicar. Que assim vivamos, que Deus venha multiplicar na tua casa. Que eu quero ser como um dos 12 nesse momento, alimentando você com a palavra, com uma oração, tá bom? Uma palavra de esperança. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.